Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja pode assentar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago. Carta de Tiago. Capítulo de número 3. Versículos de 1 a 6. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de abordar o primeiro verso. Leremos todo o capítulo, todos os 6 versos, mas de 2 a 6 serão os versos bases da mensagem. Diz assim: meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo, pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse é homem perfeito e capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, como um pequenino leme, se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, sim, a língua, qual mundo de iniquidade, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Oremos. Pai, por misericórdia, concede-nos sempre, Senhor, a bênção de entender a Tua santa palavra. Usa a Tua palavra nessa noite para nos abençoar. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de acordo com o ensino do Novo Testamento, Deus quer que sua palavra seja pregada e ensinada. O Espírito Santo de Deus concedeu dons espirituais para que a igreja seja capaz de ministrar e ensinar a palavra de Deus. Temos mandamentos e exortações para ensinar a verdade divina. No entanto, Tiago, como que na contramão de todo o ensino do Novo Testamento, ele, meus irmãos, exorta, quase que ordenando aos leitores de sua carta, os seus destinatários, para que entre eles não surgissem muitos mestres, para que eles não almejassem o ministério da palavra, quer pelo ensino, quer pela pregação. Por quê? Porque todos devemos saber de uma verdade preciosa, fundamental, cuja ignorância trará grandes prejuízos à nossa vida. Qual verdade? A verdade de que receberemos um juízo mais severo. Por quê? Porque Deus tratará aqueles que pregam e ensinam a palavra de Deus com um padrão mais rigoroso para julgar. Porque é dever daquele que ensina e prega obedecer aquilo que ensina. É dever de quem ministra a palavra obedecê-la. Quem não vive o que prega
e se atreve a ensinar o que não obedece, o que não vive, ao que não se submete, ele prestará a Deus contas e Deus o julgará com um mega juízo. No grego, a palavra traduzida é a expressão juízo mais severo. A expressão mais severo traduz a palavra mega. Receberá um mega juízo, um juízo maior, porque é dever moral de quem prega e ensina viver a palavra de Deus. À luz do Novo Testamento, Deus não nos deu a sua palavra para que nós ouçamos a sua palavra. Deus não nos manda ouvir a palavra. Deus não nos manda ler a palavra. Deus não nos manda meditar na palavra. Deus não nos manda estudar a palavra. Deus nos manda obedecer a palavra. Então, não transformemos ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra e meditar na palavra, que são meios em fim. O fim da revelação é a obediência. Portanto, todas as exortações e recomendações para ler, meditar, estudar e ouvir é em função da obediência, da submissão, da colocação em prática daquilo que ouviu, leu, aprendeu e meditou. Portanto, não transformemos em fim o que é meio, e não transformemos, portanto, o que é meio e em fim, diz a palavra do Senhor. Agora, meus irmãos, uma breve síntese do que vimos de manhã. A partir do verso 2, eu acredito que, ao tratar do principal instrumento daquele que ministra a palavra, quer pelo ensino, quer pela pregação, a língua, nós diríamos hoje as cordas vocais, toda essa nossa, tudo o que faz com que falemos, a voz, Tiago vai tratar de um outro grande problema que afeta a todos nós, o problema do uso da língua. Por isso, eu quero lhe perguntar como você tem utilizado esse membro do corpo que Deus lhe deu. A sua língua ela tem prestado qual papel ela tem se prestado na face da terra? Tiago, meus irmãos, nos fará pensar na gravidade e no perigo e no potencial devastador e destruidor da língua. Quantos de nós ouvimos uma palavra na nossa infância e passamos o resto de nossa infância, adolescência e idade adulta traumatizados, magoados, com uma autoimagem destruída, porque um dia alguém que nós amávamos, prezávamos, nos deu uma palavra através da sua língua e aquela palavra nos atingiu como um míssil e destruiu o que nós tínhamos de melhor dentro de cada um de nós. Já tive a oportunidade, como disse aqui, de fazer aconselhamento conjugal de um casal com mais de 16 anos de vida matrimonial, e o casal vivendo uma situação, levando o casamento aos trancos e barrancos, e naquele momento de aconselhamento conjugal, a esposa revelou uma palavra dada pelo seu esposo 16 anos atrás, e ali estava a causa da modificação da sua atitude para com ele. E ele disse: mas foi por causa dessa palavra, tantos anos atrás, por que você nunca me disse? Uma palavra. Irmãos, a língua tem grande poder. Com ela podemos construir, levantar os abatidos, erguer os caídos, mas também podemos destruir, desmotivar. Ela pode caluniar, ela pode, meus irmãos, prejudicar, difamar a reputação, a integridade de uma pessoa. E quando isso ocorre, dificilmente se consegue consertar ou fazer com que os resultados eles sejam evitados. É impossível. As palavras são muito sérias.
e elas são veiculadas pela língua. Por isso, Tiago, meus irmãos, vai nos ensinar algumas coisas preciosas sobre a língua, sobre este pequeno membro do corpo, que pode veicular o mal. Irmãos, pensemos em Hitler, e no como ele usava sua língua como uma espada afiada, e como ele conseguiu mover intelectuais, igreja e toda uma nação, pelo uso da sua eloquência, da sua língua, para compartilhar a sua ideologia e levar o mundo inteiro a uma guerra e a milhares e milhares de mortes. O poder da língua. Com ela podemos blasfemar a Deus. Com ela podemos magoar pessoas, frustrar pessoas, denigrir a imagem dos outros. A língua é um órgão perigoso, é um membro do corpo com o qual temos que tomar todo o cuidado. E Tiago vai, meus irmãos, nos apresentar agora algumas lições preciosas. Em primeiro lugar, ele começa dizendo, verso 2: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago era apóstolo, um homem de Deus, inegavelmente. Mas ele sabe que todos são pecadores, e ele não se exclui desse todos. Por isso ele afirma, todos tropeçamos. Primeira pessoa do plural, eu também tropeço. Nenhum de nós é perfeito, isento de pecado. Nenhum de nós, meus irmãos, consegue, durante a caminhada de uma existência, não tropeçar, não errar, não pecar, não apenas muitas vezes, mas em muitas áreas da vida. Em 1 João, nos é ensinado que aquele que declara não ser pecador e não pecar, é mentiroso. A Bíblia o denuncia como mentiroso. Todos, Tiago não se coloca de fora, tropeçamos em muitas coisas. É verdade, basta olhar o mundo, a universalidade do pecado. Todos, nenhum de nós aqui anda sem jamais ter tropeçado. Alguém aqui nunca tropeçou? Alguém aqui nunca se esborrachou no chão após tropeçar? Muitos de nós, todos nós. Tiago admite esse fato. No entanto, se alguém não tropeça em palavra, se ele não peca utilizando a sua língua que veicula a palavra, esse homem que consegue não pecar através do uso errado da língua, esse homem é perfeito. E aqui a palavra perfeito não significa isento de pecado, mas alguém que é espiritualmente maduro. Querem uma evidência de uma pessoa madura em termos de fé cristã, crescida espiritualmente? É uma pessoa que tem a sua língua sob controle, sabe a hora de falar e a hora de calar, sabe o que dizer e o que não dizer, quando e como dizer. Quem controla a língua evidencia, meus irmãos, maturidade espiritual. Quando eu me lembro de algumas reuniões dos conselhos que eu já dirigi no início do meu ministério, eu fico pensando quantas oportunidades de ter ficado calado. Quando eu me lembro de algumas coisas que eu já disse, quantas oportunidades de ter ficado calado. Pedro teve uma grande oportunidade de calar a boca, mas ele disse, não, Jesus, eu estou pronto para ser preso e para ir para a cadeia, a prisão e a morrer por ti. Palavras, meus irmãos, elas são extremamente importantes. Eu leio para os irmãos uma declaração feita por Jesus. E ele disse, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As nossas palavras não são apenas som e sopro. Não podemos dizer, eu estava brincando. São simples palavras,
Palavras nunca foram e não são simples, nem somente som e sopro. Elas estão carregadas do nosso interior de sentimentos que têm poder de produzir em quem ouve aquilo que nós queremos. É mágoa, a palavra tem o poder de magoar. É destruir, ela tem esse poder. Irmãos, se queremos a maturidade espiritual, teremos que redobrar os cuidados com a nossa língua. Eu tenho certeza que muito mais da metade dos problemas conjugais, dos atritos entre marido e mulher, eles seriam reduzidos a nada se marido e mulher aprendessem dentro de casa a usar a língua, a parar na hora de parar. Os problemas, as discussões, elas vão se desdobrando. O tom da voz vai se elevando. E algumas pequenas insinuações já não satisfazem, precisam se tornar mais ofensivas para magoar aquele contra o qual nós estamos brigando. E então, aquilo que podia ter um ponto final começa a render, e render, e render, e ao final, duas pessoas magoadas, destruídas e machucadas. Quantas das brigas e das discussões que já causaram tantos rompimentos de relacionamentos seriam evitadas ou evitados se nós conseguíssemos controlar a língua, não tropeçar em palavra. Esse homem é maduro espiritualmente. Então, se alguém lhe perguntar, você é uma pessoa que se considera madura espiritualmente, você tem um padrão aqui e poderá se perguntar a si mesmo: eu tenho conseguido frear a minha língua? Eu tenho conseguido controlar a minha fala? Se a resposta for não, diga: eu não sou espiritualmente maduro. Tiago, meus irmãos, vai à frente dizendo que o controle da língua não revela somente maturidade espiritual, mas também que quem não tropeça em palavra é capaz, ele tem poder para refrear também o seu corpo. Ou seja, de todas as partes do nosso corpo, a parte mais difícil de ser dominada é a língua. Quem domina a língua domina as mãos, os pés, os olhos, os ouvidos, os órgãos genitais, todo o corpo. É a parte do corpo mais difícil de ser controlada. Se você quer ter o poder de ter o domínio sobre o seu corpo, então focalize na sua língua, porque quem a controla, controla também todo o corpo, diz o apóstolo Tiago. E quantos de nós não estamos aqui com um passado de atitudes que foram produtos do descontrole, da falta de autodomínio? Quanto a gente aqui já agrediu fisicamente alguém e se arrepende de ter usado os seus braços, a sua força e as suas mãos para bater, porque não teve autocontrole. Mas muitas vezes uma briga braçal começa com uma ofensa. Quanta gente já matou e já morreu no trânsito por causa de uma simples fechada, e a pessoa abaixa o vidro e xinga um palavrão, ofende, e o outro que está armado se descontrola e todo o seu corpo, descontrolado, desenfreado e tomado de ira, ele pega o revólver e mata. Depois ele se arrepende, ele vê a besteira do que fez, mas um corpo descontrolado por causa de uma palavra proferida pela língua. Domínio próprio. Quantos de nós, meus irmãos, já cometemos adultérios, fornicação, tantas coisas erradas? Quantos de nós já pegamos pornografia nas mãos ou acessamos sites na internet porque os nossos olhos cobiçam, porque não temos o controle sobre o nosso corpo, porque não temos o controle sobre a nossa língua? Tiago está dizendo, de fato, o corpo tem muitos membros, mas a língua, de todos eles, é o mais difícil de ser controlado, membro do corpo. E quem controla esse membro, controla também todo o corpo. Agora Tiago vai nos apresentar dois exemplos
para confirmar a sua tese. Primeiro exemplo, nós colocamos freios nos cavalos. Com que propósito? Para que eles nos obedeçam. Com que propósito? Para que consigamos dirigir todo o seu corpo. O tamanho de um freio e o tamanho de um cavalo. Algo tão pequeno, o freio, proporcionalmente ao cavalo, é capaz de dominar todo o animal. Quem tem o freio, as rédeas que manobram o freio, controla todo o cavalo, porque controlou a sua boca. É uma ilustração de Tiago. O freio é tão pequeno, proporcionalmente ao corpo do cavalo. Ora, se eu quero dirigir o cavalo para a direita ou para a esquerda, se eu quero que o cavalo vá na direção que eu desejo, eu preciso da obediência dele. E eu só tenho a obediência do animal mediante o controle de sua boca, o freio. Portanto, algo pequeno controla, dirige algo grande. O segundo exemplo, ou a segunda ilustração, os navios. Eu fico imaginando, se Tiago visse os transatlânticos, os petroleiros cruzando os oceanos, aí ele ia saber o que é grande. Mas os navios da época de Tiago eram pequenos, mas ele dizia, proporcionalmente, o leme em relação ao navio é ínfimo, é pequeno. Mas o timoneiro, ele dirige o navio na direção que ele quer. Embora o navio seja grande e a força motriz do navio sejam os grandes e impetuosos ventos, na época os barcos eram a vela, força do vento, Tiago diz, é apenas o leme. Quem controla o leme, controla o navio. O navio é grande, é verdade, um grande petroleiro, grande, oceanos, ondas, ventos, mas olhem o tamanho do leme, proporcionalmente é pequeno demais. Quem quer controlar o navio, deve controlar o leme. Então, meus irmãos, ele aplica dizendo, assim também, a língua é um pequeno membro, como o freio e como o leme. No entanto, ela se gaba, ela se vangloria de grandes coisas. É verdade. A língua, Tiago está ensinando duas coisas. Primeiro, quem controla a língua, controla todo o corpo. Quem controla o leme, controla todo o navio. Quem controla o freio, controla todo, dirige o cavalo. Agora, a segunda lição. Se você quer dar direção, a direção, o que determina a direção da vida de uma pessoa, é também a sua língua. Então, quem controla a língua, controla o corpo e determina a direção da sua vida. Um dia, eu disse sim. Alguém me perguntou, aceita, Dalimar? E a minha língua disse sim. Um dia essa igreja me disse, pastor, você quer ser pastor? Nosso pastor aqui em Manaus? E eu disse sim. Observem que essa palavra, essa decisão, ela determinou a direção. Toda a minha vida mudou. Uma direção por causa do uso da língua. Irmãos, vamos focar na nossa boca, nas nossas palavras, no que a nossa língua está veiculando. Ela se gaba de tantas coisas. A palavra gaba de grandes coisas, é megalo ou megale, é a mania de grandeza, a megalomania. São pessoas que se gabam, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento, eu sei. Tinha um seminarista que se tornou pastor e ele hoje não está mais no ministério, mas quando na segunda-feira estava eu era professor do seminário, tinham outros pastores antigões, grandes pregadores da palavra,
e ele nos reunia assim e começava a contar o grande sermão que ele havia pregado no domingo, e ele se gabava tanto dos seus grandes sermões. É verdade, mas ele está fora do ministério. A nossa língua se gaba: eu canto bem, eu sou inteligente, eu estou certo. Essa nossa língua, meus irmãos, é a nossa própria destruição. Com ela, nós, como Pedro, negamos, falamos que somos de Cristo e na hora H nós traímos, praguejamos. A língua, meus irmãos, se gaba de muita coisa. Por isso Tiago está dizendo: quem controla a língua, controla todo o corpo. O terceiro exemplo: vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Novamente, olhem para uma fagulha, olhem para uma floresta incendiada. Proporcionalmente, uma fagulha é nada, é pequeno. Mas olha o poder destruidor do fogo. Por onde quer que o fogo passa, ele vai queimando e ele vai destruindo. Tiago agora, meus irmãos, nos fala que a língua é um pequeno membro, mas tem um potencial destruidor e devastador incrível. E todos nós sabemos disso. Existem mágoas profundas no coração de muitos de nós aqui, porque um dia alguém nos deu uma palavra que nos feriu lá no íntimo do nosso ser, lá dentro de nossa alma, e isso gerou para nós um trauma que tem determinado toda a nossa vida. Quantas pessoas estão motivadas a vencer, e chega o invejoso com uma língua destruidora, capaz de roubar os seus sonhos, destruir aquilo que você deseja ser e fazer. A língua, meus irmãos, é um pequeno membro. Ela se gaba de grandes coisas, como um pequeno fogo que põe uma floresta inteira em chamas, incendiada. A língua, diz Tiago, também é um fogo. Ela também destrói. Você pode parar para pensar nas palavras que você já disse? Quanta gente você já destruiu? Quanta gente você já feriu? Tiago diz que a língua também é um mundo de iniquidade. Ora, esse mesmo Tiago já tinha dito que a religião pura, a religião imaculada para com Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Mas Tiago está dizendo: a corrupção do mundo, esse mundo corrompido, ele cabe dentro da minha língua. A língua é um mundo de iniquidade. Foi Calvino que disse: um pedaço de carne tão pequeno abriga o mundo corrupto nela. Estão aí os depoimentos nas CPIs. O que se pode fazer com a língua? Mentir, enganar. Tiago diz: se alguém cuida ser religioso, adorador, devoto, no entanto, ele não refreia, ele não põe um freio hidráulico, um freio nas 4 rodas, um freio ABS na sua língua, ele engana o seu coração. Uma língua sem freios é a língua de uma pessoa que não é um verdadeiro adorador. A língua é um mundo de iniquidade. Irmãos, isso é muito sério. A corrupção que há no mundo, ela tem a sua origem na nossa própria língua. O mal, de fato, está no sistema. A forma como a sociedade se organizou e estruturou de costas para Deus, em ampla desobediência aos seus mandamentos. Mas o mal não está só fora de nós, está dentro de nós, na nossa própria língua. Tiago continua dizendo que a língua está colocada entre nossos membros e ela contamina todo o corpo. Agora, Tiago está dizendo que além de ser um fogo destruidor e devastador, ser iníqua, perversa, a língua também, ela contamina. Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus
falou algo muito sério sobre essa questão do que contamina. É claro que se você comer e ingerir um frango com a gripe aviária, você vai ficar contaminado. É verdade, mas tem algo que contamina mais. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, que o torna impuro, corrompido, doente, mas é o que sai da boca. Isto, disse Jesus, isso é o que o contamina. Mas o que sai da... Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos. A fonte de todo mau pensamento está dentro de nós, o coração. Homicídios, todas as matanças que se pode imaginar, adultérios, começa tudo no coração, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. A língua contamina todo o corpo. Você mergulhará o seu ser em pecado a partir daquilo que a sua língua vai veicular. E eu fico tão triste quando muitos de nós dizem: eu tenho vergonha de falar de Jesus. Mas essa língua que tem vergonha do Evangelho, ela não para falar dos outros, ela é afiada, ela fala mal de tudo, repara tudo, e não perde um comentário, é ferina. Temos respostas na ponta da língua. Essa língua é capaz de prejudicar um colega que está num cargo acima do nosso, e nós queremos e ambicionamos aquele lugar, e nós queremos vê-lo cair, e um breve e simples, entre aspas, inocente comentário, sem querer, para o chefe é o suficiente para colocá-lo abaixo, para que eu seja colocado no lugar. Irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo o que é a língua. Ela está nos ensinando. A língua contamina. Você contaminará todo o seu ser a partir do que você fala. Se a sua boca expressa os maus pensamentos, se ela expressa o adultério, o homicídio, se ela expressa a blasfêmia contra Deus e os falsos testemunhos, você está todo, e eu também, estamos todos contaminados pela língua. E Tiago continua dizendo: e a língua, ela inflama, ela incendeia o curso da natureza, ou seja, ela também incendeia a carreira do destino da vida de uma pessoa. Os irmãos estão vendo o poder da língua? O que é a língua? É um pequeno membro, disse Tiago. A língua é um fogo que destrói. A língua é um mundo de iniquidade. O que ela faz? A língua, ela se gaba. É isso que ela faz. Ela é vangloriosa, ela gosta de se jactar, de se orgulhar de grandes coisas. A língua contamina todo o corpo. A língua inflama o curso da natureza. Todo o destino, toda a carreira da sua vida, todo o seu futuro será incendiado pela sua língua, pelo que você disser. Portanto, aceitemos a palavra do Senhor que diz: todo homem esteja pronto para ouvir. Deus nos deu dois ouvidos, tardio, lento, vagaroso, lerdo para falar, tardio para se irar. Todo homem esteja pronto. Você está pronto para dirigir um carro? E a pessoa diz: estou. Aí você dá o carro e você observa que não está. Um engenheiro, você está pronto para construir a ponte? Nós nos preparamos. Para que nós vamos para as universidades? Estou pronto para operar. Estou pronto para fazer um canal, preparado. Ora, nós nos preparamos. Você está pronto para a prova? Se preparou para enfrentar o vestibular? Estou pronto.
Por que que nós não nos preparamos para, quando dentro de casa surgir uma situação difícil, eu estar preparado para me calar, para eu ouvir e ser bem lento para falar? Mas sabe como nós somos? A pessoa começou a falar e a gente já rebate. E são duas pessoas falando ao mesmo tempo. Elas não conseguem se ouvir. E para que o outro ouça, eu tenho que elevar mais a minha voz. E o outro percebe também, eleva a sua. E a Bíblia diz que isso acaba em gritaria. Tem um bocado de gente rindo. Eu estava daqui olhando para aí, eu vejo que tem muita gente rindo. Acontece com você? Acontece. Acontece também comigo. Acontece com todos nós. Irmãos, pronto para ouvir, tardio para falar. Quem não controla a sua língua, engana o seu próprio coração. Irmãos, eu termino dizendo o que Tiago disse. A língua, ela incendeia o corpo, ela destrói e todo o curso da natureza. No entanto, ela, por sua vez, é inflamada pelo inferno. Quem é que incendeia a língua? O inferno. Ou seja, o diabo. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. A mentira é veiculada pela língua. Cada mentira que a gente conta é o diabo. Sabe quem é o acusador? Aquele que nos acusa diante de Deus? É o diabo. Toda a blasfêmia procede do diabo. Todas as acusações, calúnias, infundadas, que destroem a integridade do outro. A língua é incendiada pelo inferno, por Satanás, e ela incendeia, destrói as pessoas, ela contamina o corpo, ela é um mundo de iniquidade, mas a fonte é espiritual. A fonte é maligna. Cuidado com o que Paulo chamou das flechas incendiadas pelo diabo. São pensamentos que a nossa língua se presta a falar. Ponha uma mordaça na sua boca, destampe os ouvidos, tire os tampões dos ouvidos. Vamos aprender a ouvir. Vamos concentrar a nossa devoção, a nossa oração, o nosso jejum em relação à nossa língua. Vamos aprender a não falar o que nós vemos. A gente fala muita coisa que vê e o que ouve. Quem quer controlar todo o corpo, controle a língua. Quem quer dirigir, determinar a direção da sua vida, controle a língua. Ela é pequena, mas ela faz estragos. Portanto, se a sua língua tem sido maledicente, se a sua língua não fala das grandezas de Deus, essas grandezas que lhe salvaram, se a sua língua não fala o que edifica, se ela só fala o que não presta, o que destrói, o que arrasa, se ela não consegue perceber o que há de bom, só o que há de ruim para destacar, então, crucifique. Pegue a cruz de Cristo. Cristo nos deu uma cruz para diariamente tomarmos essa cruz. Ao amanhecer, vamos ajoelhar e dizer: Deus, hoje me ajuda a ficar calado. Que os meus ouvidos ouçam, mas que eu aprenda a me calar. Quando eu perceber que a minha esposa, ou meu filho, ou meu marido está agitado, que eu me cale. Que essa vaidade, esse orgulho que nós temos, de dizer eu não levo desaforo para casa, vem quente que eu estou fervendo, se me falar eu revido imediatamente. Que a gente aprenda, meus irmãos, com Deus, a controlar a língua. E muitos dos pecados que cometemos com o nosso corpo, nós, com a graça do Senhor, obteremos vitórias, porque quem controla a língua, controla o corpo, dirige a vida. Cuidado com o que você se gaba, seus feitos, suas realizações e seus saberes. Muita gente que já gargantou muita coisa, depois ficou envergonhado, porque mostrou que não é de nada. Então, vamos recolher a língua
e que nessas mesmas orações matinais, pedindo para que ela fique freada, também vamos pedir que ela veicule a graça e diga: Deus, pessoas hoje entrarão no meu caminho, e que eu tenha uma palavra sábia, uma palavra que abençoa, uma palavra que edifica, uma palavra que vai incentivar, uma palavra que vai construir, uma palavra de salvação. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos ficavam sempre maravilhados com as palavras de graça que saíam da boca, dos lábios, da língua do Senhor Jesus. Que Deus nos conceda, dentro de casa, principalmente no seio da igreja e onde quer que estivermos, uma língua sob o controle do Espírito Santo. E com certeza, mais da metade, muito mais, dos nossos problemas serão resolvidos. Em síntese, a língua, esse membro, apenas veicula o pecado. Então, você precisa do Salvador. Se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, então, dificilmente você vai dominar a língua, porque ela está dominada pelo pecado, e só o Senhor Jesus liberta do pecado. Arrependa-se de estar andando longe de Deus, em caminhos supostamente paralelos aos caminhos de Deus. Se arrependa de se vangloriar das suas mensagens, da sua voz, da sua experiência espiritual, enfim, daquilo que você sabe e faz. Que a sua língua seja mais humilde e ela fale mais de Deus e glorifique mais o Senhor. Se você não tem Jesus, aceite-o agora como seu Deus, como seu Senhor e seu Salvador. Eu quero convidar você para agora confessar tudo o que a sua língua pronunciou que não devia ter pronunciado. E você sabe quem você destruiu com a sua língua. E eu desafio você a procurar as pessoas que você anda magoando com a sua língua, para com a mesma língua que magoou e feriu, você pedir perdão, você pedir desculpas. A mesma língua que desmotivou, destruiu, que ela vá lá agora motivar e construir a quem você fez mal. Aceite esse desafio nessa semana e você vai se sentir muito melhor, eu não tenho dúvidas disso. Vamos orar ao Senhor. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos e vamos juntos clamar misericórdia ao Pai Celeste.